Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Renan Salinas, fundador e CEO da Yankee e também host aqui do Yankcast, no qual a gente está começando a nossa terceira temporada. É um prazer aqui, a gente sempre está gerando esse tipo de conteúdo, né? Chamando pessoas de referência do mercado, conversando com pessoas da equipe da Yankee. Então o Yankcast é uma oportunidade que a gente tem realmente para fazer essa troca e chamar pessoas que têm feito a diferença no mercado. E hoje, nada mais do que especial, estreando a nossa terceira temporada, conosco está a Sarah Hills. Falei certo? Hills? Falou, parabéns. Eu estudei. Estudei antes. Sarah, muito obrigado pela sua presença. Prazer. Estou muito feliz de você estar aqui. Por diversos fatores, né? A gente tem algumas similaridades aí, né? Onde treinamos. Sou pai for si. Então a gente tem algumas coisas em comum. Empreendedores. Então eu fiquei muito feliz que você aceitou de estar estreando essa terceira temporada e obrigado, viu? Obrigado pelo convite, sempre é interessante as perguntas, gosto da gente com pergunta, então boa. É sempre um bom papo. Obrigado. Legal. Vamos lá. Gente, a Sarah é cidadã global, americana do Vale do Silício, né? Empreendedora e investidora. É a nossa convidada referência quando o assunto é inovação, educação e liderança. É graduada na Universidade da Califórnia e em pedagogia no Brasil, além de formações em instituições como Harvard, Singularity University e Columbia. Em mais de 27 anos de experiência, já passou por gigantes como Apple, HP e Banco da Colômbia. E hoje é CEO da Scaffold, presidente do conselho do Family Business Network Brasil, mantenedora da ForSee, Bilingual Academy e idealizadora do Instituto Lidera Jovem, onde há mais de 2 décadas de formação de jovens líderes. Currículo impressionante. Então, de novo, a gente muito feliz de recebê-la. Então, teve Apple também, então? É curioso, você fala que eu era global, né? Então, vamos lá, no século passado, tá? No século passado, eu fiz o primeiro trabalho minha fora dos Estados Unidos, foi lá na Colômbia. Então, morei lá. Quando eu voltei, eu estava já pensando para o MBA. E eu fazia muitos trabalhos e muita gente queria esse negócio que eu tinha já trabalhado com tecnologia e mudando tecnologia, tanto no HP como no Banco da Colômbia. E eu falava espanhol. Então, o trabalho que eu fiz com a Apple foi um trabalho com o lado do marketing, falando de mudança de produtos. Então, essa Freio quase tudo, tá? E eu ligava para ver toda a parte de todo mundo que tinha, todo mundo na América Latina. Eu liguei e falei com todo mundo que tinha nessa época, que era pouquíssimos, como que eles usavam, por que eles usavam outras coisas. Tudo para ver a experiência do usuário e ver onde iam ser os outros produtos para aqui para frente. Que legal. Isso foi que ano? Desculpa. Isso foi em 93, 94. O Steve Jobs já não estava mais lá, né? Ele tinha sido demitido e depois recontratou, né? Foi nesse gap que você... Foi nesse gap. Mas eu trabalhava para um tipo Bam de marketing. E o Bam, que ele é de marketing, e falar qual é o produto realmente chave que ia entrar na próxima temporada. Que legal. Então, o que nós vamos vender? Que é sempre o problema do empreendedor, né? E por que vamos vender, o que as pessoas querem. Então, fiz esse trabalho de UX mesmo. Nossa, que legal. Que é uma época que ninguém falava UX, certo? Não. Vamos modernizando os termos, né? É isso. E Sarah, depois de tanto tempo no Brasil, que vai fazer o quê? Quantos anos que você está aqui? Olha, estou metade da minha vida aqui já. 28 anos. 28 anos. O que te surpreende aqui no Brasil? Olha, se eu penso várias coisas, mas quando eu cheguei, vamos falar como empresária, quando eu cheguei, era no final do século passado, era começo do Plano Real, todo mundo falava do novo Brasil, democracia nova, mais aberta, tudo isso, e falava das reformas. E eu achava que ia passar mais rápido. Então, a primeira reforma tributária, eu estava na torcida. A primeira reforma ortográfica, estava na torcida. A primeira reforma política.
o que é surpreendente para mim é quanto é difícil mudar as coisas. Então, nós temos bons exemplos do resto do mundo, mas ainda as regras jurídicas, contábeis, fiscais, é bastante complexo, né? Aqui ainda. E é surpreendente quanto é difícil mudar isso. Quanto realmente é. Agora, que é também surpreendente que, mesmo assim, dá tudo certo. Se você quer empreender, é possível, né? Por isso que empreender no Brasil deveria ganhar o dobro, né? Porque é tanta burocracia de amarração que é difícil mesmo. São regras, mas dá para fazer. Sim, somos vencedores. E como que toda essa experiência, essa bagagem internacional de ter nascido, morado lá nos Estados Unidos, como que moldou a sua visão sobre os potenciais dos jovens brasileiros? Da onde que surgiu essa ideia? Que é muito bonita, inclusive. Eu acho que eu tive a oportunidade até de ser bicultural desde lá nos Estados Unidos. Então, nasci em Califórnia, morava em Vale do Silício, meus pais divorciaram, minha mãe foi para um outro estado. Então, ela foi para Kentucky e eu pensei, o resto da minha vida vai e volta entre Vale do Silício e Kentucky. Uhum. Então, muito diferente. Então, essas diferenças culturais já era uma coisa que eu convivia desde muito cedo. Eu tive muita oportunidade como desenvolvimento de liderança dentro da escola. Tinha clubes, tinha possibilidades. E quando eu cheguei aqui, as pessoas reclamavam do jovem. O jovem não quer nada com nada, o jovem só quer, na época, Edlenções Paulista, queria ficar na avenida. Eu falei, ficar na avenida é ficar com o jovem, conversar, festa, paquera, assim. Eu falava, gente, vocês não queriam isso quando eram jovens? Assim, eu não estou entendendo. Só está vivendo, né? Só porque eles querem fazer isso, não quer que eles não querem nada com nada. Uhum. Eu falei, o que eles têm de oportunidade? Aí fui ver que tem pouquíssimas oportunidades para voar, para se desenvolver como líderes. E, ao mesmo tempo, eu vi uma fala fala de coisas que me surpreendia lá atrás, a fala negativa sobre o empresário, sobre o político. Assim, não tinha uma fala positiva da liderança. Falei, o que nós temos para esperar de um país que não almeja ter bons líderes, que não fortalece os líderes? Então, aí eu comecei a falar, olha, eu vou começar com projetos que os jovens que têm essa tendência, têm esse interesse, tenham oportunidades. Como eu tive, porque se não desenvolve isso sem ter oportunidades. Então, foi um pouco isso que comecei. Que legal. Muito bacana. E é milagre. Jovens querem coisas, jovens querem ser líderes, jovens têm ideias, ver problemas, querem resolver, desde que você dá as oportunidades. É impressionante. Se souber usar os mecanismos corretos, né? Uhum. O nosso público da Yankee, ele é bem jovem, né? Uhum. E é isso que você falou, assim, se a gente tem as dificuldades, óbvio que tem, mas se você souber moldar e souber utilizar essa vontade que eles têm, né? Que eu acho que é um pouco disso que você está falando, né? Uhum. Essa ganância de querer fazer acontecer, né? Isso é muito bom. A gente sempre teve muito sucesso nisso. Uhum. Inclusive a Yankee é 6 vezes GPTW, o certificado Great Place to Work. E grande parte, assim, foi por conta da referência da formação deles. Muito então, bom. É desafiador, mas dá seus resultados. Né? Acho que vale a pena. Não é desafiador, mas vale a pena. Vale a pena, exato. E da onde que vem essa forte atuação sua educacional, né? Na sua visão, quais são os caminhos mais promissores com essa questão da tecnologia para transformar as experiências de aprendizagem nas escolas, na vida profissional? É muito louco essa pergunta, porque assim, pra gente que é do mercado de tecnologia, as coisas estão mudando muito rápido, né? Então, assim, já tem IA fazendo programação, substituindo o programador júnior no mercado, o pleno e o sênior ficando ali, e aí a escola vai ensinar programação, vai deixar de ensinar programação, vai para um lado de IA. De onde que veio essa veia educacional sua e para onde que você acha que está indo nesse mercado? Acho que é curioso. Minha mãe meu pai é programador, minha mãe foi professora e ela só fez faculdade, etc., enquanto eu já estava viva, não? Depois do divórcio. Uhum. Então, eu vivi ela fazendo faculdade,
eu vivi ela dando aula, etc. E eu falava, eu não vou fazer isso. Não tem nada a ver comigo, mas eu era estagiário gratuito dela em casa, não? Fazia as coisas para ela. Quando eu comecei a trabalhar, curiosamente, quase todos os meus trabalhos eram trabalhos com inovação tecnológica e implantação dessa tecnologia em algum lugar. Então, primeiro a escolha, se deveria ou não colocar essa tecnologia, se fazia sentido. Então, análise do processo para a tecnologia. E aí, da hora que decide colocar, o que coloca? A transformação, a inovação não é a tecnologia, é a habilidade de colocar o processo com pessoas. E aí que sempre reparava em vamos treinar as pessoas. Então, meu trabalho lá na HP era isso. Literalmente, eu com 20 anos, estava analisando tecnologia, implementando tecnologia, treinando pessoas. Eu também ia lá, codificava, colocava as coisas e treinava as pessoas. É a mesma coisa em Colômbia, basicamente. Eu analisava todo e qualquer tecnologia que tinha novo para falar, faz ou não faz? Quanto dinheiro que vamos ganhar ou não com esse processo? O que são as mudanças? E eu comecei a aprender rápido. Quando cheguei no Brasil, era a mesma coisa. Quanto custa a tecnologia? Como conseguir o dinheiro? O que implantar no processo? Era a parte fácil. Uhum. Implantar com as pessoas a flexibilidade, a adaptabilidade, o pensamento crítico, a colaboração para mudar processos era o difícil. Então, comecei a ficar muito olhando para o que estamos ensinando. Como que estamos preparando as pessoas para sucesso. E eu comecei a ver que a escola estava muito voltada a conteúdos que talvez, mesmo em 2000, estava claro que esses conteúdos não eram necessários. A internet já estava acontecendo, já tinha informações, que o mundo estava rapidamente mudando e nós precisávamos pensantes. Pessoas que colaboravam, pensavam e resolviam e enxergavam o problema. E a escola não ensina isso. Então, as pessoas pensam 13 anos da vida sendo treinados para decorar, regurgitar e obedecer. Pergunta que a outra fez. Com muito pouca curiosidade. Então, hoje eu falo, tem que ter curiosidade, pensamento crítico. Eu adoro esse C da Forci, o pensamento crítico. Agora, se não tem curiosidade, não vai ter pensamento crítico. Então, ela é raiz. Agora, em geral, as escolas matam a curiosidade. Que vem de fora. Agora, e na empresa? Como fazer isso, né? Então, a empresa também precisa investir na educação, porque se a escola não fez o que nós precisamos, quem vai fazer? A empresa. Então, parece um jogo assim, a escola tem que fazer. Ok, daqui a 20 anos pode ser, se muda a escola, vamos ter gente pronta. Mas temos que trabalhar hoje, não? Eu, você. Tem que selecionar, tem que fazer. Temos que assumir que precisamos investir em gente. Não tem outro jeito. Agora, é gente com tecnologia ou sem tecnologia? Ou com os dois? Não, é gente colaborando com tecnologia. Então, como que as pessoas vão colaborar com tecnologia? Então, isso que vem a criação de novos processos, de novas soluções. E aí, como que alguém aprende? Nossa, muito legal. Então, agora na escola, como que alguém aprende? Alguém dá, nós temos que mudar isso. Agora, como que na empresa alguém aprende? Treinamento e... Fazendo. E levando na cabeça. Então, se nós não temos gestores líderes que sabem fomentar que tudo bem é errar mais ou menos, que eu falo, gente, pode errar, mas tem que gritar rápido que está errando. Não deixe esconder. Deixa eu fazer, vamos ver como que vamos fazer, vamos reolhar a rota. Então, esse tipo de liderança mais participativa é que nós precisamos também trabalhar nas empresas, não? Clarissa deve estar dando pulo ali é a nossa gestora de RH e a gente fala disso, sei lá, acho que diariamente, né? É muito nessa linha. Em geral, os líderes, assim, vamos falar que
A grande maioria, nós temos um problema enorme, isso não é só do Brasil, um problema de que a meta que é colocado, uma meta, normalmente olhando muito só bottom line. O que nós queremos chegar, que é consequência. Mas investimos muito pouco tempo falando como chegar lá. O que tipo de maneira que nós aceitamos valores, maneiras de tratar as pessoas, clientes, etc. Como que vamos chegar nessa bottom line? Então, muita gente sabe cobrar o bottom line, mas não sabe suportar e ajudar a pessoa no processo, no como fazer. E isso é um pouco um dilema, não? Verdade. Clareza, comunicação. Por mim, comunicação é o mais difícil, gente. Eu falo A, você entende B, outra entende C. Depois vão falar, por que fulano não fez A? Porque fulano não entendeu C. Ok, simples assim. E você é responsável por 70% da informação, da transmissão, da comunicação. É muito difícil mesmo. É isso mesmo. Então, na escola, eu acho que isso na escola, na empresa, nós precisamos ensinar as pessoas que é ok fazer perguntas, não? Vamos normalizar as perguntas e os erros, né? Que foi o que você falou. Os erros. Assim, por mim, a pior coisa é ter um erro escondido. Por não conseguir refletir e não conseguir enxergar outras alternativas. Então, eu falo muito, gente, por cada problema tem muitas alternativas. Você pode chegar comigo com mas vamos criar mais. Mas às vezes as pessoas falam, não, eu vou pegar meu problema, eu vou resolver, ninguém vai ficar sabendo, não vou falar que eu não sabia. E aí a pessoa vai se cavando no problema, porque não pergunta para os outros. Né? Legal. Agora, isso tem a ver com o Scaffold, não? Então, Scaffold é uma plataforma que ajuda na parte do treinamento e acompanhamento do treinamento para que as empresas consigam fazer isso. Tá tudo conectado, né? O seu roadmap de soluções aí, né? Roadmap é o desenvolvimento de pessoas, formação de líderes, a tecnologia para chegar lá. Tecnologia, parte de treinamento. Realmente você tem uma linha de raciocínio. É um pouco caótica, mas mas tem. Um pouco caótico é bom. Mas eu lembrei do papo que eu tive com a oportunidade de conversar com o Sr. Júnior Dursky, o CEO do Madeiro. E foi um papo assim, de umas 2 horas, né, com alguns empresários, e ele falou muito isso. Ele falou, se tem alguma coisa que eu aprendi, foi exatamente na linha que você falou. E o que eu fomento na equipe erra, tem a possibilidade de errar, mas erra rápido. E ele fala que foi uma das coisas que ele acertou assim, durante o decorrer da empresa. E é uma coisa é uma linha tênue, né? Porque às vezes a equipe não entende isso. E ok errar e dá a possibilidade de errar, mas também ao mesmo tempo você tem os compromissos, você tem o cliente lá na ponta esperando um nível de qualidade, e orquestrar isso tudo é desafiador, né? Uma coisa é errar rápido. Não ensina as pessoas e dá espaço de que, olha, vamos fazer isso desde que ela é perfeita. Porque aí as pessoas esperam muito para chegar na perfeição e muita da informação você só vai fazer colhendo, testando. Então, faz uma MVP, uma prova de conceito e escuta, ouve, entende. E aí vai aperfeiçoando, não? Eu sempre falo, gente, não tem perfeito, tem bem feito chegando, e cada vez que você chega no bem feito, você fala, não, deveria ter feito isso, poderia fazer isso. Então, aperfeiçoando, não a perfeição. Então, esse é um lado. E outro lado é, nossa, eu planejei começa a ver que não vai rolar, dá um grito, fala, tá diferente do que eu imaginava. Algo diferente, Corrige a rota. Vamos corrigir, ou vamos entender a rota que está acontecendo. Mas eu acho que existe uma trava, e eu acho que isso é muito mais forte no Brasil do que nos Estados Unidos, de não querer falar que você não sabe e não querer falar que algo não está dando certo. Ego, né? É medo. Por mim, acho que tem ego, mas tem uma preocupação do julgamento do outro e tem uma parte de realmente medo de o que a outra vai achar de mim, não? Então, que eu acho que vem muito de escolas tradicionais, não? Você é bom ou você não é, você é nota 10, você é nota 6. Isso é muito sim, não, muito branco-preto, muito binário, não? O mundo não é assim. Acima de 6 está aprovado, abaixo de 6 está reprovado e segue nessa linha.
Realmente. Então, mas eu estou sempre aqui pensando, o que está dando isso? Por que essas travas que podemos tirar? Que eu falo muito que, tanto na escola como liderança, nós somos saca-rolhas de potencial, né? Temos que extrair o melhor que a pessoa tem. Uhum. Agora, o que é o ambiente que é e a maneira que nós podemos fazer isso? E para cada um é um pouco diferente, né? Uhum. E com times multidisciplinares, né? Que um tem uma característica, o outro tem outra. Então tem que pensar, não, fulano realmente precisa um pouco mais de organização, senão não decola. E o fulano se organiza demais, vai analisar até o fim, nunca vai tomar uma decisão. Então tem que meio entender seu time. Ser líder, efetivamente. Mas acho que muito pouca gente acha que entender seu time como pessoas é liderança. Uhum. Não é? É verdade. Não tem como não falar de IA e automação, né? Então, algumas lideranças ainda estão resistindo e agora, seguindo a sua linha de raciocínio, eu acho que eu sei mais ou menos como é que vai ser a sua resposta, né? Como você enxerga o papel do líder nesse momento da transição tecnológica? Acho que já foi você já deu um indício, né, dessa resposta quando você fala que não é só sobre as tecnologias, né? Era um pouco do que você fazia lá na HP, né? Eu lembro, eu acho que AI é uma coisa, e um pouco que você faz no Yank também, assim, automatizações. O primeiro sistema que eu estava aqui no Brasil, eu fui para colocar um ERP, que lá no século passado isso era novidade, né? Uhum. Tanto que eu fui premiado por ser a primeira pessoa a implementar um processo contínuo um tipo de sistema. Que legal. E eu comecei a falar do processo. Eles falaram, mas por que vão fazer isso? O que vai fazer? Você sabe quantas decisões que temos que tomar para conseguir comprar um livro? Todo mundo olhou para mim. Coloquei todos os departamentos juntos. Falei, tá bom, vamos fazer o fluxograma de comprar um livro aqui? E entender que cada um de nós tem que fazer para fazer isso? E entre pagar imposto e chegar, o recebimento, cotar, quem que decide, até que chegar na mão da pessoa, não? As pessoas falam, faz sentido isso? Não. Isso é nossa DNA, isso que nós queremos gastar tempo, todo esse processo. É comprar o livro é uma ferramenta para alguma coisa, mas não é isso que fazemos. Nós temos que tirar todas essas coisas desnecessárias porque nós conseguimos fazer o que nós fazemos, que na época era outros produtos. E foi impressionante quanto que as pessoas não sabem o processo da empresa inteira, não sabem o que o departamento ao lado faz com a informação que eles fazem, não sabem a informação que eles estão gerando dentro da empresa, por qual uso final que tem. Então, as pessoas estão muito em silos que não compreendem o todo. Uhum. Aí você fala, agora vamos mudar. Não entendo nem o que eu faço hoje. Assim, não de forma negativa, assim, faz tal coisa. Então, nós precisamos ajudar que as pessoas tenham uma visão mais sistêmica. Então, para mudar o sistema, eu preciso que as pessoas tenham esse olhar. E, de fato, processo. Na escola, não somente processo, mas sistêmica, causa e efeito. E se eu mudo aqui essa regra, esse tipo de regra, ou essa métrica, ou esse indicador, que tipo de motivação que ela dá? Ela dá motivação de prioridade, ela dá motivação de intensidade da prioridade, ela vai dar mais tempo, menos dinheiro, e ela pode dar problemas, as pessoas realmente esquivando de coisas e não contando, porque se eu ganho dinheiro para isso, é isso que vai ser importante. Se eu não ganho dinheiro ou motivação por isso vai ser despriorizado. Então, nós temos que olhar que nós somos as métricas e indicadores que estamos usando também dentro desse sistema. Legal. E, de fato, não é claro. Uhum. Então, às vezes, tem um lado formal, informal. Estou dando uma resposta bem longa. Não, vixe, mas, de fato, adorando. porque é complexo. Sim. É complexo. Então, às vezes, nós, como líderes, você fala, vou mudar X para Y. Tá bom, mas não é isso. Não é só isso. Não é só isso. Aí eu vou incluir
Aí eu falo, Renan, você vai fazer tal coisa? A pessoa fala, mas por quê? Você fala, você tem 2 anos? Porque em 2 anos nós aguentamos. A pessoa fala, por quê, certo? Na empresa. Se faz 2 porquês, alguém fica frustrado. Porque eu falei, não é? Porque tem que fazer. Porque tem que fazer. Isso não é resposta. Então, nós temos que entender o porquê e o como. Então, eu gostaria que o mundo da AI fosse uma coisa mais simples. E ela é, desde que eu entendo o sistema que eu estou. Agora, eu acho que tem que fail fast. Então, assim, quanto que dói para colocar o AI numa coisa? Qual o risco? Então, na empresa, na Scaffold, eu falo, gente, é uma decisão, uma porta, 2 portas, que é do Jeff Bezos, da Amazon. É uma porta, 2 portas. Como assim? Eu falo, olha, se eu passo pela porta e eu faço um erro, eu não consigo voltar, eu vou pensar muito. Agora, se é 2 portas, eu vou para a porta, eu erro e eu volto e faço de novo, gente, faz já, vamos. Então, a fala minha é, uma porta, 2 portas. 2 portas faz. Só me conta. Legal. E AI é um pouco isso, assim, tem muita coisa que é uma porta, mas a grande maioria que você vai começar é 2 portas. 2 portas. Gente, faz, qual o problema? Vai perder a informação da empresa. Tá bom, então não acontece, não começa com essas informações, começa com outra. Começa com outras. Mas as empresas têm que falar, eu preciso que as pessoas acostumam a tentar. Então, faz alguma coisa. Errar rápido, né? Erra rápido, testa aí, aprende. E a IA, ela vem para justamente Só que aí funcionar isso, né? Só que aí a pessoa fala, mas isso é prioridade na empresa? Essa é a minha meta? Não, minha meta realmente não é para aprender, não é para brincar, não é para tentar. Minha meta é aqui, a AI está aqui. Aí parece que a AI está para o futuro, mas não é. Se eu não coloco isso na meta de brincar com a AI agora, estou perdida. Por mim, esquece. Legal. Mas, talvez eu sou radical nisso, mas está muito rápido. Não, está muito rápido. A gente que é da área, assim, tá... Assustado positivamente. Positivamente, Onde que vai, né? Para onde que vai E aquilo um pouco do que o Pedro falou também ontem lá no encontro do BID, né? Que ele falou que nos últimos 2 anos, os próprios executivos, né, das grandes empresas do Vale, quando ele perguntou, eles também não sabem definir exatamente para onde que vai esse mercado. Eu acho que porque não é o mercado, é o mundo, né? Aí vai mudar o jeito que fazemos. Então, eu ouvi uma entrevista essa semana que saiu com o Sam Altman, que é da OpenAI. Não gostei de nada da entrevista. Não. Um pouco isso, porque a pergunta é, eu não sei onde está indo e eu não sei se eu consigo ser responsável por isso. Então, é uma preocupação. Agora, mesmo com preocupação, podemos construir coisas bacanas? Podemos. Aí a pergunta, que é um pouco ele, mesmo se eu paro tudo, o resto do mundo vai parar? Não. Não dá para parar. Então, agora, existe uma conversa muito grande sobre ética, sobre a ética humana, não? O que nós queremos, e pessoas que de fato têm um olhar humano para aquilo que nós, como culturalmente, precisamos, porque não podemos permitir que AI de dados do passado, do humanos falha, decida nosso futuro. Então, quem e onde em cada empresa tem que ter alguém humano olhando qual a consequência disso. O que é que nós estamos arriscando. Então, temos que ter, em inglês fala guardrails, que é quais são os balizadores humanos que vai criar direcionar ou bandeiras de que, cuidado aqui, isso pode dar problema. Isso tá. Então, nós precisamos de pessoas com muito pensamento crítico e com muito ética para ser esses balizadores nas empresas, no governo, tudo olhando. E hoje, nós não temos essas pessoas, talvez em cargos
críticos ainda. Uhum. Mas isso é tipo, não tem ninguém que duvida que precisamos disso. É. E aí que a velocidade preocupa, porque vai passando cada vez mais rápido, não estamos olhando para isso. Uhum. Eu lembro que eu dei uma palestra 2 anos atrás, numa universidade aqui de Bauru, que o assunto foi ética e inteligência artificial. Uhum. E eu coloquei um tema para os alunos do curso que ninguém soube responder, o que é muito difícil. Eu falei, imagine um carro autônomo Uhum. dirigindo e ele está numa velocidade X e em algum momento aparece uma criança correndo para pegar a bola no meio da rua e uma idosa também está atravessando no mesmo momento. E o carro precisa tomar uma decisão, né, direita ou esquerda, o que ele vai fazer ali, né? Como que ele foi programado? Qual que é o correto a ser feito, né? O valor da vida do jovem é mais valor humano. Hoje, juridicamente, ela tem mais valor do que o idoso. Agora, se a pessoa... Aí, está certo isso? É que é o moral, por isso que nós temos que olhar, porque o moral que nós temos hoje está na lei. Uhum. Se você ganha mais dinheiro que eu ganho e alguém mata você, o que é o juiz vai dar mais dinheiro para sua família ou a minha? Então. Tá certo isso? E se esse idoso faltava, sei lá, 48 horas para ele descobrir a cura do câncer? Então, é difícil tentar jogar isso, mas de fato, é o que você falou. Como tomar uma decisão? E tem que ter alguém olhando para isso, né? E assim, eu cruzei, né, XSW, cruzei com vários advogados. E eu perguntei, o que você está fazendo aqui? De inovação, criatividade? O advogado, para mim, não é o principal. Eu, não, tem muitos clientes que agora estão chegando no limbo, sabe? De não saber decidir coisas, que eu tenho que olhar leis que estão começando a sair, que não saíram ainda, para ver onde que nós vamos, porque nós temos que agir. Então, eu preciso entender o que está acontecendo para esse guardrail, sabe? Esse condutor, mesmo que a lei não existe em Brasil ainda. Mas vai chegar. Mas tem pode que chegar. Ser que chegue, então, né? eu tenho que pegar, olha, isso pode dar um impacto, uma consequência, como que nós vamos trabalhar para mitigar isso? Então, Legal. a velocidade... E, ao outro lado, tem gente falando que não vai ter mais advogados, não? Porque a AI consegue decidir tudo. Tudo que já foi decidido. Mas tudo que eu preciso de alguém que eu confio da ética, aí eu preciso de alguém. Agora, a pergunta vai ser um advogado? Aí pode ser outra pessoa. Uhum. É o que eu sempre falo do machine learning, né? Para ter o machine, tem que ter o learning, e o learning por trás alguém ensinou. Houve uma base de conhecimento. E não é porque teve uma base de conhecimento que a gente precisa parar e só trabalhar agora com o machine. Não, as coisas vão acontecendo, que nem você falou, né? São novas leis que vão São novas preocupações. Novas preocupações. E quem que vai dar o update disso, né? Antigamente só tinha lei de cavalo. Se roubar meu cavalo, colocar onde está meu cavalo, e aí veio o carro. Aí também teve a mesma coisa. Que vale mais, o carro ou o cavalo? Então, as coisas vão mudando. Sim. Mas, AI, por mim, eu espero que as pessoas comecem a pensar mais o que é a essência humana que nós queremos. Mas eu não sei se nós vamos fazer isso. Que é a questão da ética que você fala? Não somente a ética, mas, assim, os impactos que nós temos sobre a natureza, sobre o outro. Ah, tá. Assim, porque você falou, a velocidade faz que as coisas acontecem mais rápido. Uhum. Faz com que as consequências sejam um pouco piores do que poderiam ser, né? Isso que é um pouco preocupante. Não sei se é pior, mas acontece mais rápido. Agora, dá para... É one door, two door. Uma porta, duas portas, né? Agora, eu tenho AI, então eu tenho todas minhas palestras, os livros que eu leio, coisas que eu escrevo, etc. Tá tudo dentro de um AI, um agente que você pode conversar. Uhum. Eu já tenho o WhatsApp, meu agente. Resolve muita coisa para muita gente no meu time. Ah, você tem uma gêmea digital? Uhum. É? É. Ah, que legal. Não sei se eu não daria ela ainda um gêmea
gêmea digital, mas de fato tem uma grande quantidade de conteúdo que pode responder a várias respostas. Então, é isso. E aí a sua equipe conversa com ela? Conversa direto. Que legal. Quando ela cai do cloud, alguma coisa, realmente eu fico sabendo logo. Não, mas eu tava conversando com ela e ela não tá lá, e o que eu faço? Sumiu, foi tomar café. Agora, eu coloquei que a minha secretária foi para fazer o curso de AI, de fazer um agente. Ela mais o pessoal do tech fez esse agente para mim. E eu falei para ela que minha meta era conseguir saber o que todo mundo está me devendo. Eu falei, olha, eu faço uma reunião e eu combino com as pessoas. Então, você vai fazer tal coisa. To do. E aí a pessoa vai voltar comigo em uma outra pauta. Eu falei, eu quero que eu já despache para as pessoas. Lembra que você está me devendo tal coisa? E a reunião, você está pronto para essa reunião? Como estão as informações para ter um andamento? Hoje, eu acabo dependendo da minha memória e a memória da outra. A minha memória está chegando aos seus limites. Você tem pouca coisa para gerenciar. Também, mas está chegando aos limites, mas hoje nós estamos conseguindo fazer isso. Então, quando sai de uma reunião, ela é gravada. Essa gravação já chega no mind map, que já chega nos to-dos, que depois já vai um e-mail WhatsApp ou e-mail para a pessoa falando esses são os seus to-dos e quando é a próxima reunião que vamos falar disso. Legal. Agora, se eu vou resolver coisas, não sei, mas para mim, eu no mínimo consigo falar, eu posso esquecer um pouco. E como que você abasteceu o learning? Você pegou o quê? Conteúdo seu e foi jogando lá para... Conteúdo que eu escrevo, coisas palestras que eu dou e alguns livros de quais que eu uso muito de referência. Então, meio as produções minhas com embasamento e referências do embasamento que eu uso. Legal. Tá? E aí vai treinando perguntas. Aí as pessoas vão fazendo a pergunta, a resposta e vai calibrando o tipo de resposta. Show. Sara, eu tô adorando esse papo porque eu tava pensando aqui enquanto você tava falando, né? É um pouco parecido o jeito que eu comecei com a área de processos. Em 2010 eu era analista de processo e fui trabalhar num escritório de advocacia. Então eu brinco que eu tinha que explicar para as pessoas que eu não era analista de processo jurídico, eu era analista de processo de negócio. Então desenhei, sempre gostei, desenho até hoje, fluxos internos, né? Clarissa também adora, a gente estava conversando esses dias sobre isso. E aí eu lembro que eu comecei com essa história de automação, né, de RPA, porque nesse escritório que tinha mais de 900 advogados, eu aferi através de BPM, né, de desenhando os workflows, que 70% do tempo do advogado não era advogando. Ah, sim. Era fazendo processos repetitivos, processos morosos. E aí eu falei, como resolvo isso aqui, né? Foi quando eu desenvolvi meu primeiro robô, em 2010, para fazer o que o advogado fazia, né? Então, o que eu sempre falo, né? A automação, a IA, ela vem para redirecionar o intelecto. Deixa as automações, os agentes fazendo os trabalhos chatos e deixa o humano pensar, focar no cognitivo, né? Acho que é um pouco sobre isso também. Acho que é um pouco o cognitivo e é um pouco... acho que tem uma diferença do robô, a automatização e o AI. Que bom que você fala isso. Não é a mesma coisa. Não. Agora, claro que tem robô que pode estar acessando o AI para ter conteúdos que precisa, não? Agora, eu uso mais o AI para me ajudar a sair de uma página em branco. Então, para ajudar melhor um brainstorming, alguma coisa que eu quero. Vamos falar de coisas básicas que eu uso. E é engraçado que às vezes eu consigo... É difícil falar isso, mas ontem aconteceu isso. Eu estava tentando explicar para um designer algo que eu queria, uma imagem que eu queria. E eu estava explicando, mas a pessoa não estava captando e entendendo. Quando eu falei as mesmas informações para o AI,
me compreendeu melhor. Que é complicado, porque como que é a comunicação entre um ser humano e um ser humano? Às vezes, eu tenho que falar minha ideia, meu projeto, e essa pessoa tem... O conhecimento prévio dessa pessoa e a sua capacidade de imaginação, ela trava o quanto que ela consegue entender que eu estou colocando. Quando eu coloco isso para a AI, tem um pouco mais de conhecimento prévio. Vamos falar que conteúdo básico é conhecimento prévio. Eu coloco isso, o AI tem muito mais embasamento. Eu consigo desenhar, descrever o que eu estou falando. Depois que eu mostro essa imagem, esse pré-rascunho para outra pessoa, às vezes é mais claro. Então, às vezes eu consigo ter uma clareza melhor trabalhando junto com a AI, tanto que outro dia eu estava fazendo uma coisa e eu falei, olha, aquilo que eu estou falando, quem que você acha que não vai entender? Porque eles não vão conseguir compreender. O AI consegue me dar isso com mais nitidez do que um ser humano. Será que é porque não tem um filtro emocional? Eu acho que porque tem mais informação e talvez não tenha o filtro informação, não tem nenhum problema de falar besteira para mim. Não, sim. Exatamente, então não tem medo de falar, a Sarah não vai gostar de mim se eu falo a verdade para ela, que isso é muito chato, entendeu? Então eu acho que, mas tem mais informação mesmo, tem mais pontos de vista conhecido do que o ser humano. Então, só para colocar aqui, eu acho que a outra, além de curiosidade e pensamento crítico, o que nós temos que ensinar as pessoas é ter mais autoconhecimento, porque a não saber de mim faz que eu também não compreenda o outro. Total. Então, mas só para colocar, AI, você consegue melhorar sua comunicação com o outro, com AI. Então, você consegue colaborar. Então, eu tanto que escrevi um capítulo no livro que saiu agora sobre AI na educação, e é muito sobre pensamento sistêmico e bastante como colaborar humano com máquina. E como que a máquina consegue te ajudar a dar mais ideias, mas quem vai escolher as ideias que vai fazer implementado é o humano. É o humano. Quem vai decidir o como, as métricas de dilema de como, mata, não mata, passa em cima do velho ou não, são os humanos. Então, mas nós conseguimos realmente pensar mais. Agora, robô, o que eu quero é um robô. A primeira coisa que eu deleguei minha vida como dona de casa, mãe, esposa, ser humano, trabalhando, foi aquilo que eu não gosto na vida, fazer. O que eu não gosto de fazer que leva tempo? Gente, eu não gosto de ir no supermercado. Nossa, eu também não suporto. Então, a primeira coisa que eu fiz foi delegar aquilo de uma forma sistemática, de que eu preciso ser comprado, e comprei uma lista organizada e deleguei para alguém fazer. Uhum. Hoje, um robô faria. Aqui são as receitas que você gosta, aqui a comida que você vai comer, aqui a quantidade que você tem na geladeira, porque tem sensor na geladeira, depois vai fazer a lista. E hoje, o Amazon entrega, ou o Amazon ou outro entrega no suporte, você não tem que nem fazer pedido. Você não tem que ir Tem a entrega recorrente, né? Isso. Então, assim, são coisas que nós conseguimos ganhar tempo. E na empresa tem 10 mil coisas assim. Você fala, gente, não precisa um ser humano para isso, não. Agora, eu gosto de ir no supermercado no domingo, 3 horas da tarde, que não tem mais ninguém para ver novidades. Sabe? Novidades. Mas aí dar espaço para o caótico, dar espaço para aquilo que você não é planejado. Então, eu acho que o ser humano também não pode automatizar tudo. Então, por exemplo, jornal. Meu jornal está totalmente automatizado. Olha, essas são as coisas que eu quero saber, essas coisas que eu quero acompanhar. Aqui são as coisas que eu quero alert, aqui que eu não quero alert, tudo isso. Agora, eu gosto no domingo pegar o jornal e ler todos os... O tradicional. O tradicional. Gosto. E tudo bem. E tudo bem. Mas eu não faço todo dia. Mas no domingo eu faço, porque eu gosto de ver, realmente, no meu feed não teria essa matéria.
É que curioso, não? Agora, quem traz a cultura popular para mim? Meu personal trainer. Então, já na minha família, eu tenho coisas delegado, eu tenho o supermercado delegado, e eu tenho a cultura popular, meu personal trainer. Falou, ó, Luan, chega aqui e vem fala o que aconteceu essa semana de barbaridades que eu não vi nada. Porque meus Luan quase não gosta disso, né? Ah, ele faz ótimo. É fofoqueiro da barbaridade, da loucura, assim. Mas eu quero saber. Mas eu não vou colocar um feed para isso, não? Então, eu tenho uma palestra que chama de cuidar da sua dieta, dieta midiática. O que é o algoritmo te está alimentando, né? Então, você tem que saber se os humanos estão dando a informação para você. O algoritmo, o robô está puxando coisa para você. Se o algoritmo do que você faz like está te dando uma coisa. Ser muito intencional sobre isso. Muito legal. Muito bacana. E sobre autoconhecimento, só para complementar o que você falou, eu lembro que esse dia eu falei para minha psicóloga assim, falei, é muito doido porque a gente faz terapia para lidar com as pessoas que não fazem terapia normalmente, né? Olha, já parou para pensar? Eu tenho uma fala parecida, mas isso é bem verdade. Acho que não porque nós fazemos terapia que também nós estamos perfeitos, não? Porque ser humano Com certeza. defeito ambulante, Sim. não tem isso. E muita diversidade, não? Agora, que eu acho que nós temos que baixar as expectativas e o julgamento dos outros e aumentar nossa curiosidade e respeito. Eu acho que esse é um geral para todo mundo. Agora, quando eu fiz o MBA, e eu fiz um MBA bem competitiva, selecionada, assim, mundial, era somente 10 pessoas de cada país, máximo, e 65 pessoas no mundo, e assim, debate de caso por 2 anos, assim, você sai super preparado para o mundo de negócios. Só não para as pessoas que não fez o seu curso. Eu falo, bem, as pessoas que competem não estão fazendo esses cálculos. Eles não estão olhando isso. Então, é bem isso também, não? Às vezes, fala, não, esse comportamento dentro do jogo da realidade e da lógica não faz sentido, mas não quer dizer que a pessoa não faz. É muito louco isso. É muito louco. Ô, Sara, essa terceira temporada a gente está criando um quadro que chama Quero Meu Tempo de Volta. O nosso time trouxe aí. E nesse quadro você precisa revelar algo que consome um tempo precioso na sua rotina e que, se fosse automatizado, devolveria horas no seu dia. Tem alguma atividade além do mercado? Ou algum processo que consuma tempo na sua rotina hoje, mesmo com as AIs que você gostaria de delegar? Claro que eu tenho um time, eu sou meio craque de delegar. Não que eu delega bem, posso delegar melhor, receber melhor. Então, eu acho que das coisas que eu poderia automatizar tem a ver com comunicação, tem a ver com agenda, realmente de saber quais informações, por exemplo, hoje eu tenho um AI que as pessoas fazem com perguntas para meu gêmeo lá. Isso ajuda eles. Só que nem sempre eu sei o que são as dúvidas. Então, às vezes eu tenho que saber que as outras precisam de mim. Então, se fala de feedback. Eu não quero automatizar feedback, mas eu gostaria de ter um feedback mais automatizado para mim. Entendi. Isso leva tempo para mim hoje, porque eu tenho que pensar na cabeça do outro, tenho que saber como buscar, não é somente calendário. Agora, se dá para robotizar isso, não sei ainda. Acho que não dá ainda. Agora, o que daria fácil? Supermercado é fácil. O calendar, hoje as pessoas conseguem marcar horas na minha própria agenda. Mas eu não consigo priorizar necessariamente qual assunto. Ainda. Agora, eu acho que eu deleguei muita coisa. Agora, o que eu gasto tempo à toa? Pouca coisa. Na verdade, eu gosto do tempo à toa quando eu decido fazer. Aí, com um pouco de culpa, se eu vou assistir Netflix, se eu vou sair
quanto de produtividade, quanto de downtime. Por que a gente sente culpa, né? É muito louco, eu também sinto. Muito louco isso. Não, mas eu tenho uma coisa na minha cabeça. Se eu não consigo 5 minutos para meditar, alguma coisa está errada com a minha vida. Se eu não consigo X tempo para fazer... Então, eu tenho uma discussão... Aqui, não, ridículo, Sara. Você tem que conseguir fazer isso, não? Porque os outros pedem mais claro para nós do que nós mesmos de nós. Eu acho que a culpa vem disso. Uhum. E assim, minha mãe assim, não tinha sentar no sofá e assistir Netflix na minha idade. Não tinha televisão. Workaholic, ela era? Ou... Também nos Estados Unidos, assim, se você não está na escola, não está fazendo tarefa, você tinha coisa para fazer na casa, que é cortar grama, limpar tal coisa, cozinhar, assim. Então minha mãe estava sempre assim, tipo, vamos lá, vamos lá, tem coisa para fazer. Nossa, que louco. Mas eu fui aprendendo que sempre tem uma lista das coisas que eu não fiz. E eu tenho que sentir bem com isso. Uhum. Não consigo fazer tudo. Sim. Estamos em constante evolução. Mas eu tô pensando, o que eu posso automatizar? Acho que quase tudo que eu faço é assim, tempo com família, você não quer automatizar. Andar com cachorro. Sim, essas coisas que... Eu acho que talvez é o oposto, né? Uhum. O que eu jamais colocaria como automatizar. E aí talvez chegamos no resto, não é importante. E provavelmente são todas as tarefas que envolvam as pessoas, né? Uhum. Principalmente quando você ama, que é a família. E aí temos que fazer essa coisa. Estamos realmente priorizando isso hoje? Da forma como deveríamos, né? Estamos entrando... Eu mandei um LinkedIn para as pessoas falarem, são 4 dias de feriado. É raro hoje todo mundo ter 4 dias de feriado ao mesmo tempo. Temos que aproveitar das pessoas próximas para esses momentos. É verdade. Tempo em sincronização físico ao mesmo tempo, né? E num mundo cada vez mais veloz, a gente precisa desacelerar e valorizar estar presente, né, naquele momento, né? A presença real, genuína. Legal. Filosófico, hein? Fomos para a filosofia. Ô, Sara, o que você diria para quem ainda tem medo de investir em tecnologia? Acho que a curiosidade primeiro seria medo de quê? Não sei qual tecnologia para investir, se eu acho que vou gastar dinheiro e depois vai inventar uma coisa. Porque eu acho que parte do medo é hora ainda? Está maduro já? E eu acho que aí é uma questão de falar, olha, eu vou começar com alguns MVPs, algumas coisas pequenas para conhecer. E não com coisas grandes. E aí você vai aprendendo, sentindo um pouco mais confortável, mas não fica parado esperando que você vai sentir confortável, porque não vai. Uhum. E de fato a tecnologia está mudando muito rápido. Então eu acho que tem uma coisa de falar, eu vou investir quando fica perfeito. Não vai ficar, não vai parar. Então eu tenho uma tia que ela é muito analítica e ela sabe tudo. Para ela comprar um computador, um dia eu estava ajudando ela e ela também é programador, sabe tudo, muito detalhe, é super crânio. Uhum. Ela falou, não estou conseguindo tomar decisão. Eu falei, por quê? Porque cada vez que eu vejo que é o melhor, nasce outra coisa. Eu falei, então, se você sabe disso, o que você vai fazer? Vai comprar o melhor de hoje. E acabou. E aí você tem que entender que você vai trocar. E foi interessante, porque antigamente nós comprávamos uma coisa e ficar por mais tempo, né? E sentimos mal de colocar um investimento, sentimos uma culpa, quase que perdemos dinheiro de fazer alguma coisa e depois trocar. Mas se eu sei que eu tenho que trocar, por que eu sinto isso? Vamos comprar o iPhone 15, sendo que vai sair o 17 daqui a pouco? Compra. Aí você vê até que você quer trocar, mas assim, acho que pequenos projetos, então, na Scaffold, por exemplo, falaram, gente, vamos começar com um time,
e colocar um time para mostrar quanto que ter treinamentos prontos, dar acesso às pessoas e clareza para as pessoas pode ajudar o treinamento e que vocês podem ficar mais ágil. Vamos fazer uma educação corporativa inteira. Vamos começar com alguns grupos. Quais são as dores? Começar com alguns. 2 portas. E aí vamos indo. Agora, se você fala, não, eu tenho que ter um treinamento para todo mundo, o tempo todo, eu tenho que contratar gente, depois eu vou trocar a plataforma. Aí não sai do lugar. Então, começa pequeno. MVP, né? MVP. Começa pequeno e aprende. E eu gostei da resposta que você me deu que a gente estava no evento do BID, que eu falei que a gente está conversando com a Júlia, com a Castanheira, que a gente vai automatizar um processo de vocês lá de benefício, para sair vinculando e desvinculando os benefícios dos colaboradores. E aí eu gostei que você falou assim, mas tem que fechar a conta. Porque eu sempre falo, por exemplo, quantas vezes que fazemos esse processo? Quantas vezes? Então, no caso, tem coisas que eu contrato 50 pessoas uma vez. Em quanto tempo que eu posso ter alguém trabalhando isso? Em um mês termina. Então, não tem pressa. Tá bom, mas quantas horas que a pessoa gasta nisso? Não, eu troco 5 por mês. E eu tenho que parar cada vez para fazer isso. Então, o cálculo que eu faço é você tem que saber quanto tempo está parando a pessoa de pensar numa coisa que vale a pena. E aí a conversa se a pessoa não faz isso, tem algo para fazer? Que é melhor? Que eu uso a cabeça da pessoa? Claro que tem. Então, tem que fechar a conta, mas tem que saber que isso é outra coisa. Então, eu falo, gente, então me fala que você vai fazer com esse tempo que você economizou. Livre, Mas, em geral, em termos de Business Process Management, o BPM, não? Como que fala BPM em português? Gerenciamento de processo. Gerenciamento de processo, não? Acho que tudo que por mim, tudo que fica uma pendência ou uma alçada, que depois a outra pessoa tem que pegar isso para tomar uma decisão, ela leva muito tempo quando ela fica, eu passo para Hanan depois faz uma coisa. Dependendo das pessoas, ela leva 10 dias. Mas se eu consigo um agente mais um robô decidindo esse negócio passando, você faz rapidinho. E nós, como os líderes, é o que você falou, né? O que vai fazer com esse tempo que sobrou, né? A gente tem essa responsabilidade de... Mas eu acho que nós, como líderes, de fato, nós temos que guardar tempo para pensar, tempo para cuidar da gente. Nós temos que deixar que o nosso pessoal também tem tempo para pensar, porque eu estava na XCC, sabe? Eu achei super legal um futurista que falou... Ele falou, nós éramos da era da produtividade, de que tudo era ganhar mais tempo. Agora nós somos a era da capacidade, de ganhar mais possibilidades e oportunidades de pensar, de fazer, e não somente a produtividade. Importante. Que eu acho que nós temos que ter um freio, não é fazer mais coisas, o que eu estou fazendo com esse tempo? Eu acho que essa é a pergunta-chave do século XXI. O que eu faço e quanto que eu estou usando meu pensamento com outros para criar. É o que eu te falei, eu sei que eu mais gosto da Forci é o pensamento crítico. É um pouco sobre isso, né? Questionar. Ser curioso. Eu acho que na Forci eu gostaria que eles tenham autoconhecimento, curiosidade para questionar e curiosidade para criar. Eu quero que eles conseguem imaginar algo interessante para criar. Então, não é somente o robô que eu vou fazer sobre o processo do passado. Que robô que eu vou colocar no processo que não existe? Eu acho que é um nível de cultura muito legal mesmo. Mulheres na tecnologia. Eu acho curioso esse tema, porque acho que a melhor líder que eu tive na minha vida até hoje foi uma mulher. E ela sabe disso, é a minha referência até hoje. Como se fosse algo raro ou fora do lugar, e infelizmente algumas pessoas, alguns mercados ainda entendem dessa forma, né? E a gente viu que você já deu algumas entrevistas sobre esse tema. E por que você acha que tem assuntos, né, que fala, como que em 2025
ainda está falando disso, né? E esse é um assunto que, infelizmente, a gente tem que falar. E o que você acha sobre isso? Eu acho que, primeiro, a tecnologia... Vamos falar que quando computadores começaram, muitas mulheres entraram. Porque muitas mulheres eram secretárias e sabiam fazer datilografia. E como o teclado mudou de uma coisa para outra, as pessoas migraram para isso como natural. Uhum. Na hora que nós começamos a falar que a computador era uma coisa, talvez com uma imagem de um homem com um capuz dentro de uma sala solitária, Tela preta, assim, começa a mostrar uma imagem que a maior parte das mulheres fala, não necessariamente é um ambiente, eu não me vejo. Uhum. Então, nós temos que criar ambientes onde mulheres são presentes e que mostramos para as jovens meninas de que você é representada nesse lugar, não como outras etnias, etc. E eu acho que ficou muito um estilo. Agora, eu posso falar, eu comecei em engenharia, primeira aula, a maior parte eram homens, a maior parte socialmente não ou mais adaptos. Uhum. E eu me senti muito solitária no ambiente, e não era um ambiente que eu tinha muito troca. Então, eu acho que também tem quem vai para as áreas, às vezes, não é que está certo nem para os homens, mas nós demos um tipo de conteúdo, um tipo de coisa para engenharia, para ciência de computação, que fica muito contundista e fica muito pouco discussões e debates, e ela fica desinteressante para algumas pessoas. Mas não quer dizer que eles não gostam de tecnologia. Uhum. Então, eu acho que temos que tomar cuidado do jeito que nós criamos ambientes. Agora, nas empresas, o que eu falo é que as mulheres têm que entrar, temos que ter pensamentos diferentes, tem que ter um olhar diferente. Porque o olhar e a fala dominante é dominante, não quer dizer que ela está certo e que ela não deve ser provocada ou instigada. Então, as mulheres têm que entrar nesses ambientes, mas muitas vezes são tóxicos. Porque, de fato, se você pensa diferente, está errado. Porque está pensando isso. Porque você está fazendo coisas mais complexas. Simplifica. E simplifica, às vezes, é uma resposta errada. Ou incompleto. E aí as mulheres, não é somente as mulheres, mas precisamos ampliar isso nas empresas. Então, é um problema um pouco de formação e representatividade e um pouco do ambiente que criamos para discussão. Agora, as mulheres têm que entrar na tech, não tem, assim, não tem dúvida. Acho que você é um grande exemplo disso, né? De tudo que você criou, das empresas que você tem, a própria que você segue. Coloquei tecnologia em vários lugares. Aí a pergunta, você escolher tecnologia adequada para um processo é uma pessoa de tech? Ou eu tenho que ser um criador código? Uhum. Então, também nós temos umas vieses de que é tech também, né? Legal. Aí, com as pessoas programadores, e talvez porque eu cresci como programador, mas decidir que nós queremos criar e construir é de todo mundo. Como vamos construir isso é de todo mundo. Algumas pessoas vão colocar a mão na massa para fazer os tijolos, mas fazer os tijolos não é obra. E eu acho que isso também é uma ideia que nós temos que entender, que tech é a construção do nosso futuro. Não é a tijolo, que é o código. Uhum. O código é uma parte disso. Porque eu já trabalhei com tanta gente de código que eu falei, gente, por que você fez desse jeito? E normalmente a resposta é, porque era mais fácil para mim. E eu falava, tudo bem, mas fulano tem 7 cliques para chegar a isso não faz sentido nenhum, vamos mudar esse processo aqui e vocês vão mudar um pouco o jeito que vocês fizeram. Então, mas é uma resposta muito genuína. Era melhor para mim. Do mesmo jeito de que um departamento na compra de um livro fala que é melhor para mim que fazer desse jeito, mas a pessoa ao lado acha que é horrível. Então, nós temos que ter essa visão sistêmica. Voltando a todo sistêmica. Sim.
E isso vai crescendo numa escala, principalmente em empresas grandes, que todo mundo fazendo o jeito que é mais fácil para si, vira um emaranhado de processos Sim, malucos, né? malucos. Que não faz sentido para ninguém, exatamente. E vai virando uma bola de neve. É, Você foi uma das mentoras do SXSW 2025? sim. Que legal. E um evento que é referência em inovação para o mercado global. Como foi isso? E quais insights? Um deles você já falou, né? Mas qual foi assim, o principal insight que você trouxe de lá? Olha, o ser mentor é legal. Eu acho que o primeiro insight é ter um evento de criatividade e inovação que coloca a opção da pessoa se dedicar e doar seu tempo para ser mentor. Eu achei, isso já é o mindset de que eu preciso give back. Eu preciso estar aqui fazendo alguma coisa. Agora, no meu caso, além de querer ajudar qualquer um que queria e me colocar à disposição, a outra é quanto que eu vou aprender com a pergunta do outro. Então, eu estava super curiosa. Que tipo de pergunta? Quem quer falar comigo? Você surpreendeu com alguma lá? Eu surpreendi que, de fato, eu tinha colocado todas as minhas possibilidades de ajudar, mas as pessoas que me buscaram, alguns eram de mercadológicos, de como colocar um produto no mercado, mas dois, o foco deles era a educação mesmo. Assim, daquilo que eu estou fazendo, eu quero ser mais pedagógico, eu quero que eu entre mais nessa área. Aquilo que eu estou desenvolvendo, o que você gostaria ver diferente para a educação de alguém? No corporate learning, e um foi para museus. Então, a pessoa estava realmente questionando, tipo, olha, me dá feedback sobre a habilidade de que eu construir se é legal. Se abrindo para um feedback, uma crítica, bem aberto, preparados, assim. Eu tinha 15 minutos para cada pessoa. A pessoa chegava assim, tipo, pergunta é essa, problema é essa, que isso foi bem legal, bem legal. Aí acabou o tempo, tem que levantar. Um cara deu sorte porque a pessoa fala de tecnologia, deu um azar no dia que era o mentor. A Coca-Cola tinha dado uns ingressos de graça e sorteou. E a pessoa que optou por aquilo, limpou toda a agenda deles no Apple. Nossa! Então, aí desmarcou. Então desmarcou todo mundo. Nossa. Aí, então, um cara que estava lá por 15 minutos ficou com 30 porque a outra pessoa não apareceu. Então, ganhou. Aproveitou. Então, é assim. Aproveitou o momento presente, né? Sim. Foi privilegiado mesmo. Mas aqui falta, eu acho que esse negócio de que, vai doar seu tempo para alguém que quer fazer pergunta. Como foi o termo em inglês que você usou? Give back? Give back. Que é doar, devolver. O que você já conquistou, o que foi dado, a oportunidade que você ganhou, de você retribuir para o outro o que você já conseguiu. Eu tenho feito mais isso, mas acho que eu estou em 5% do caminho ainda. Mas é questão de entender que se aprendemos uma coisa, teve alguma sorte na vida, teve sorte envolvida, teve outras pessoas envolvidas na nossa jornada, nós não chegamos aqui sozinhos. Ninguém. Com certeza. Agora, se não tem essa gratidão nem apreço para a sua jornada, talvez você não pense em quanto que você pode retribuir para outros. Legal. Mas para mim está super claro quantas pessoas que me ajudam até hoje. Ajuda todos os dias. Não faço nada sozinho. Eu também não. Legal. Sara, ficaria mais 5 horas aqui. Adorei o bate-papo. Queria te agradecer de novo, mais uma vez. Como eu falei no início, é uma honra de verdade você bater esse papo com você, né, de ter essa... eu tinha uma curiosidade muito grande, né, de te conhecer, a gente trocar uma ideia mais a fundo, né, como foi, porque, de novo, tem várias similaridades, né, entre a gente, né, então treinamos na mesma academia, o Bernardo está lá na Forci, enfim, tenho vários motivos para te admirar, eu falo isso para várias pessoas, acho que nós somos privilegiados aqui na região de ter uma cabeça tão magnífica como a sua aqui na região. E, de novo, muito obrigado pela sua participação, por estrear essa 3ª temporada aqui comigo. E é isso.
Prazer imenso e sucesso lá, porque acho que a região tem muito para contribuir para muitos lugares. Tem. Então, eu acho que isso que nós talvez temos um DNA de todo mundo retribuir um pouco mais. Sim. E o BID vem para isso também, eu acho muito legal, sabe? Legal. Vai nessa linha. Obrigada. Muito obrigado, viu? Obrigada. Valeu. Valeu.